Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 19. Salmo 19. Nós vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Salmo 19, 12 a 14. E eu quero pensar com vocês sobre a luta contra o pecado. Salmo 19, de 12 a 14. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Amém. Vamos orar? Pai querido, nesta luta contra o pecado, todos nós estamos engajados. E eu te peço agora que, pelo teu Espírito, com graça, o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, abra os nossos entendimentos, de forma que possamos não só aprender como lutar, mas ter o desejo de combater as tentações, as pressões que roubam nosso coração do Senhor, que roubam nossa mente do Senhor. Ó Deus, só os puros de coração verão a Deus. Como essa batalha é para nós vital, que o Senhor nos ensine, nos encoraje hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. A luta contra o pecado. Eu quero começar esta mensagem fazendo a seguinte pergunta: como você que busca amar a Deus acima de todas as coisas lida com o pecado em sua vida? Como que o crente lida ou deve lidar com o pecado em sua vida? Por trás desta pergunta é possível ouvir a afirmação que eu estou fazendo, ou seja, apesar de nós nos esforçarmos para amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, como diz Marcos capítulo 12, versículo 30, nós ainda continuamos pecando. Amamos a Deus, mas pecamos. Por quê? Quando nós nos convertemos, nós não deixamos de ser pecadores. É certo que a gente passa a ser pecadores perdoados, pecadores justificados. Paulo, aliás, em Romanos 5, versículo 1, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, fomos justificados pela fé, o resultado disso é que nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Não obstante, queridos, nós continuamos sendo pecadores. É tão certo que não permanecemos mais na prática do pecado. Diz 1 de João 3, versículo 9, 1 de João 5, versículo 8, que o crente, o nascido de novo, ele não vive no hábito ou na prática do pecado. No entanto, por natureza, nós continuamos pecadores. O nosso coração, a nossa inclinação, a nossa carne tenta-nos ao pecado. Pecadores agora justificados, pecadores agora em processo de santificação. Paulo ilustra muito bem a vida do justo em processo de santificação quando ele escreve assim em Romanos 7, verso 19. Porque eu não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Note que o diferencial entre um crente e um incrédulo é o bem que ele prefere ou o bem que ele não prefere.
existe no coração do justo, existe no coração do crente, do homem ou da mulher nascidos de novo, existe ali no fundo algo colocado pelo Espírito de Deus, que é a busca pelo bem, o preferir o bem. Isso é resultado direto do novo nascimento, é o novo coração, é o coração de carne que a gente recebe. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, existe ainda dentro de nós a inclinação do pecado. O que diferencia, portanto, um crente de um descrente é que o crente tem um certo bem que ele prefere. Já o descrente só prefere o mal. E aí Paulo continua, Romanos 7:20, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Lembra que o Salmo 19 fala das maravilhas da lei de Deus? Davi estava falando das maravilhas da lei de Deus. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Davi também tinha prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, eu tenho discernimento, eu sei o que é certo, eu almejo o bem. Deus me deu esse entendimento, Deus abriu minha mente, Deus abriu meu coração, eu nasci de novo. No entanto, a carne que em mim habita, nela reside a lei do pecado. Então, enquanto a nossa justificação, ela acontece no instante em que a gente se arrepende, no instante em que a gente crê no Senhor Jesus Cristo, a nossa santificação é um processo lento, progressivo, que tem início no ato da conversão, mas que só termina no dia da glorificação. Então, nesse processo, o que a gente tem que fazer com o pecado que nos atormenta dia e noite? Ou seja, somos justificados, salvos, mas ainda lutamos contra os desejos do pecado. Como é que a gente combate? Como lutar pela nossa santificação? Porque isso é um assunto tão sério. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. A santificação é o processo natural de todos os que nasceram de novo. Por isso que João vai dizer que nós recebemos, no momento em que cremos, o poder de sermos feitos filhos de Deus. A capacidade de buscar a santificação pelo poder do Espírito. Então, hoje à noite, este final do Salmo 19, esta conclusão, os 3 últimos versículos do Salmo, revela para nós a estratégia de Davi na luta contra o pecado. Davi amava a Deus, meus irmãos, de todo o coração, como muitos de nós. Como muitos daqueles que conhecemos, de pessoas que amamos, amam a Deus. E esse amor, ele é percebido na vida de Davi, na forma como ele vê e na forma como ele diz amar a palavra de Deus. Olha como ele expressa, logo após, ele utiliza aqui 6 substantivos, nós vimos isso semana passada, e 6 adjetivos para descrever a Bíblia. E ele aponta todos os benefícios da Bíblia para a vida do ser humano. E tendo feito essa descrição, olha como ele conclui. Mas voltemos aqui à descrição que ele faz da lei do Senhor, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. E ela revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança.
e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Dito isto, Davi conclui dizendo algo maravilhoso no verso 10. Ele diz: as palavras do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. É natural dizer isso, afinal de contas, é natural dizer que a Bíblia é mais desejável do que ouro e mais doce do que mel, quando você tem a realização, a ideia real do que é a palavra e do que ela pode produzir em nós. Ela revigora a alma, ela dá sabedoria, ela alegra o coração, ela traz luz aos olhos, ela dura para sempre. Todas elas são justas. Nada mais natural, portanto, do que dizer que se ela é e faz tudo isso, ela é mais desejável do que ouro, ela é mais desejável do que mel. E aqui eu tiro a minha primeira conclusão óbvia. A razão por que a maioria de nós não acha a Bíblia tão valiosa como o ouro e tão doce como mel, é porque a gente não entendeu ainda o que ela é e o que ela faz. Como Davi acabou de dizer. Quem não a deseja como algo doce, quem não a deseja como algo valioso, ainda não entendeu que ela é perfeita e revigora a alma, que ela é digna e dá sabedoria, que ela é justa e alegra o coração, que ela é límpida e traz luz aos olhos, que ela é pura e dura para sempre, que ela é verdadeira e justa. Então somente quem compreende isso diz: ela vale mais que ouro, ela vale mais do que o sabor do mel. Irmãos, Davi amava a Deus. Ele amava tanto a Deus que quando ele falava com Deus, ou quando Deus falava com ele na palavra, Davi se sentia um milionário. Davi se sentia proprietário de toneladas do mais fino ouro do mundo. É como se Davi estivesse provando o mais doce dos prazeres que a vida pode nos oferecer. E isso fica claro no Salmo 19. É uma coisa muito linda isso. O que nós vemos em Davi, quando a gente lê esse salmo, não é um mero conhecimento intelectual. Não é que Davi tinha um monte de conteúdo bíblico na veia e no coração. Tinha, mas não era só isso. O que a gente descobre é que Davi tinha um caso de amor com Deus. Deus era o amante da sua alma. E a forma de Deus se comunicar com Davi era pela palavra. E a forma de Davi comunicar-se com Deus era orando de volta a palavra. Existe um caso de amor entre Davi e a carta de amor de Deus, que é a palavra. Eu estava ouvindo uma mãe me contar que o filho dela ficou sem o pai. O casal tinha um filho de 5 anos e o pai morre de câncer. E o filho fica sem o pai. E o filho chorava praticamente todas as noites, nos primeiros anos, com saudade do pai. E uma das coisas que essa mãe me contou e que partiu meu coração é que esse filho, havia noites que ele dizia: mãe, traz alguma roupa do papai para eu sentir o cheiro dele. A roupa com o cheiro do pai era o único contato entre esse filho e o pai que partiu. Davi, quando olha para a Bíblia, é o único ponto de contato entre ele e o Deus que ele não vê e ele não pode tocar. É a única forma de Davi poder sentir o cheiro de Deus, é a única forma de Davi poder sentir a presença de Deus, é a única forma de Davi poder conhecer a Deus, é a palavra. Por isso ela vale mais que ouro e por isso ela é mais
doce que o mel. Existe um caso de amor entre Davi e Deus. E a forma de ambos se corresponderem é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é fundamental para a espiritualidade cristã. O crente não vive de experiências, o crente vive de palavra. Aliás, o próprio Paulo diz que mesmo que um anjo descesse do céu e nos revelasse algo que vai de encontro à palavra, que choca-se com a palavra, não merece ser ouvido, é maldito. Agora é curioso, voltando para Davi, que apesar de tanto amor que ele tinha por Deus e pela palavra de Deus, a gente nota que Davi continuava pecador. Gente, imagine você, Davi, que tinha tanto amor por Deus e pela lei do Senhor, ainda era vulnerável ao pecado. Imagine você quem não nutre esse tipo de amor, o quanto está vulnerável ao pecado. Imagine você. E como pecador, Davi precisou encontrar uma maneira de combater o pecado do coração dele. E essa batalha contra o pecado é, em linhas gerais, apresentada aqui nos versículos finais do Salmo 19. Então, antes de mergulharmos nos 3 últimos versos do Salmo, deixe-me fazer 2 afirmações, apresentar para vocês 2 pressupostos fundamentais. Primeiro, os que são salvos em Jesus Cristo amam a Deus. Não existe salvo que não ame a Deus. Aliás, existe muitas pessoas que se acham salvas e que fazem a obra de Deus, mas não amam a Deus. E no final ouvirão: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mesmo que essas pessoas digam: mas fizemos isso, expulsamos demônios, fizemos orações poderosas, e Deus vai dizer: não, vocês não me amaram, vocês amaram a glória que o meu poder deu para vocês, mas a mim vocês não amaram. Então, veja bem, o que mede, o que define a salvação de um cristão, não é se ele está envolvido em atividade de igreja, necessariamente. Não é os ministérios que ele exerce, ou ela exerce. Porque esses que vão ouvir de Deus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, com certeza eram homens e mulheres que trabalharam, que se envolveram, tanto que tinham o que argumentar. E Deus vai dizer não. Então, o que mede a salvação, o que define a salvação de alguém é o amor dele ou dela por Deus. O desejo por Deus, a fome de Deus, a sede de Deus. Aquele mesmo desejo que a gente sente quando a gente encontra algo que a gente gosta. Tem pessoas que gostam de colecionar coisas, e aí você vê aquele objeto que poderia ser parte de sua coleção, a pessoa nem dorme direito enquanto ela não compra e não adquire. Então é desse tipo de amor. A prova desse amor por Deus, ela é comprovada na forma como a gente ama a palavra. Então veja, o salvo ama a Deus, e esse amor dele por Deus é transferido para a palavra, porque a palavra é a única forma desse amante receber mais de Deus. Então, sinceramente, irmãos, eu fico muito preocupado, muito triste, quando eu observo pessoas que se dizem crentes e não nutrem qualquer paixão pelas Escrituras. É muito triste isso. Porque essa falta de apetite pode estar revelando para você algo muito sério que você tem se recusado, talvez, a discernir. Falta de apetite é doença. Falta de apetite leva à morte. É inconcebível um crente passar a semana inteira sem ler um verso da Bíblia sequer e achar que é salvo, sinceramente. Como?
Porque Davi diz: eu amo a Deus, e o meu amor por Deus se demonstra na forma como eu amo a minha palavra, a minha Bíblia. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. São as últimas palavras de Paulo, de que nós temos registro. Depois disso, ele foi assassinado, ele foi morto, ele foi executado. E ele diz que a coroa da justiça está guardada para ele. Não somente a ele, mas a todos quantos creram. É isso que ele diz? A todos quantos amam a vinda de Jesus. Eu acho impressionante que Paulo está dizendo que a salvação não é simplesmente dos que creem, é dos que amam, e não apenas amam, amam a vinda do Senhor. Por quê? Porque é como você que está, digamos, longe do seu cônjuge por motivo de viagem há muito tempo, ou longe de seus filhos há muito tempo. Quando você chega em casa, a primeira coisa que você quer é o quê? O abraço, o cheiro, ouvir a voz, sentir o toque, sentir o calor do outro. Sentir o beijo. Paulo está dizendo: eu amo tanto a Deus, que eu quero muito que Ele venha logo, porque eu quero abraçá-lo. Aliás, a coroa da vida, a salvação é de todos quantos amam a vinda de Jesus. Veja, salvação, irmãos, ela é comprovada na forma como você ama a Deus. Não desassocie seus sentimentos da sua salvação. Sim, a salvação é pela fé, mas fé nas Escrituras é sinônimo de alegria em Deus, de amor por Deus, de fome de Deus, de sede de Deus. Porque crer, e somente crer no sentido de saber, o diabo também crê, diz Tiago. Crer apenas no sentido de saber, o diabo crê. E por que então que ele não é salvo? Porque ele crê, mas não ama. Ele não ama, ele não deseja, ele não anela. Essa é a forma como a gente tem que orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Eu vendo ontem essa geração de meninos crescendo entre nós, ontem no Acampa Dentro, e orando por eles o tempo todo. E dizendo: Senhor, coloque fome, coloque sede no coração deles. Fome de Deus, é assim que se ora. Senhor, coloca fome, coloca amor, coloca prazer nele pelo Senhor, pela vinda do Senhor. Porque enquanto ele não tiver o prazer dele no Senhor, ele vai ter o prazer dele noutros senhores. Então, os que são salvos em Jesus Cristo amam a Deus, amam a vinda de Deus. Agora, o mesmo Paulo que disse que ama a vinda de Deus e que por isso a coroa da justiça está reservada para ele, estava preso. E enquanto ele ainda estava vivo, enquanto ele ainda tinha fôlego de vida, enquanto ele ainda não via o Senhor face a face, ele precisava continuar nutrindo o seu caso de amor com Deus, certo? O que ele faz? Olha o verso 13 de 2 Timóteo 4. Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, quando você vier a Roma, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo. O inverno se aproxima, eu preciso aquecer meu corpo. Eu deixei a capa na casa de Carpo, lá em Troade. Outra coisa que ele diz: traz os meus livros. Traga especialmente minha Bíblia, meus pergaminhos. Os pergaminhos aqui, os textos bíblicos de Paulo, aqueles dele, a Bíblia preferida, a Bíblia de anotações, a Bíblia toda usada, manchada, rasgada, de tanto ele pegar. Ele queria essa palavra. E por que ele queria essa palavra? Porque para ele nutrir o amor dele por Deus, para ele continuar amando a vinda de Cristo, ele precisava continuar conhecendo e se encontrando com Deus na palavra.
Oh, irmãos, não perca isso de vista. Se te falta apetite pela palavra, eu não estou dizendo isso para massacrar ninguém, julgar ninguém, não é meu objetivo. Eu quero encorajar você enquanto é tempo. Se você chega no médico e você diz, olha doutor, eu vim aqui simplesmente pelo seguinte, já há meses eu não consigo comer, estou sem fome. Ele vai investigar, ele precisa tratar você, porque se você continuar nessa falta de apetite e comendo mal ou comendo nada, você morre. O que eu quero dizer é que se no seu coração você diz crer, mas não tem apetite, lute. Diga, Deus, eu não posso continuar assim. É um péssimo sinal eu dizer que creio e não ter apetite pelas Escrituras. Davi está dizendo no Salmo 19 isso. A Bíblia é melhor do que ouro, a Bíblia é melhor do que mel. Paulo está dizendo, eu amo a vinda do Senhor, e enquanto o Senhor não vem, eu quero as Escrituras, eu quero os pergaminhos, eu quero aquecer meu corpo com a capa, eu quero ler a Bíblia, e aquilo que eu não estiver entendendo na leitura da Bíblia, eu vou consultar meus livros, meus comentários, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero crescer. Eu estou no meu processo de leitura da Bíblia. Eu trouxe hoje para vocês verem isso. A Bíblia toda lida em um ano, onde você lê a Bíblia diariamente em 4 lugares diferentes. E se você segue esse plano, você vai ler o Antigo Testamento uma vez, os Salmos e o Novo Testamento 2 vezes ao longo do ano. Hoje eu já li 2 Reis 16, Salmo 123 ao 125, Oséias capítulo 8 e Tito capítulo 1. Além disso, e de todas as preparações que eu tenho que fazer como seu pastor, para os sermões, para os estudos, para as aulas, eu fiz um compromisso. Ano que vem a gente comemora 500 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro de 2017. Então o que eu fiz? Eu peguei as Institutas de Calvino, que é a obra máxima da Reforma Protestante, 1.400 páginas, dividi por 365 dias. Então, preparando-me para a Reforma Protestante, eu estou lendo 4 páginas por dia. E daqui a um ano, eu vou ter lido as 1.400 páginas das Institutas. Para quê? Para conhecer Deus, para aprender de Deus. Os que são salvos em Jesus Cristo amam a Deus, e a prova desse amor por Deus pode ser comprovada no amor pela palavra de Deus. Então, se não há apetite na sua alma, peça socorro, diga, Deus, eu estou na UTI, dá-me fome, Deus, dessa palavra. A segunda observação é que os que são salvos em Jesus e amam a Deus acima de todas as coisas, continuam travando uma batalha contra o pecado. Não é que você, a partir do momento que deseja a Bíblia e deseja Deus, não é que de repente você vai parar de pecar. Ou vai parar de sentir vontade de pecar. Não, se você brincar com o pecado, ele te nocauteia, ele te joga no chão, ele te destrói. Ele está dentro de nós, trovejando o tempo todo, tentando nos dominar, tentando nos destruir. Mas os que são salvos em Jesus, amam a Deus acima de todas as coisas, leem as Escrituras e sabem que eles travam uma batalha contra o pecado. Aliás, travar essa luta com unhas e dentes é outra prova de que a pessoa é salva. A primeira é que ela ama a Deus e busca Deus na palavra e na oração. A segunda prova é que ela identifica o pecado nela e aí ela luta. É o que Davi diz. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço, diz Davi no Salmo 19, 12. Ele está atento ao pecado. Ele luta contra o pecado.
E é por isso que Efésios 6, Paulo vai dizer no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, é a luta. Hebreus 12, 4 diz que a nossa luta contra o pecado, ou nessa luta, nós ainda não resistimos até o sangue. Pois bem, nós fizemos essas duas afirmações a partir do que Davi diz no Salmo 19, de 12 a 14. Os que amam a Deus buscam nutrir o amor por Deus na palavra. E quanto mais próximos de Deus, e mais amantes de Deus, e mais mergulhados na palavra, mais eles lutam contra o pecado. E aí Davi diz: quem pode discernir os próprios erros? Então, eu quero agora olhar para o Salmo. Eu já percebi que eu não vou conseguir terminá-lo hoje, não tem problema. Mas eu quero olhar para esse Salmo agora, no Salmo 19, de volta aqui para ele, e ver com você Davi nos mostrando duas formas de nós pecarmos contra Deus. A primeira é a forma oculta de pecar. A segunda é a forma ostensiva de pecar. Os pecados ocultos estão aqui declarados no que Davi diz no Salmo 19, 12. Quem pode discernir os próprios erros? Ou seja, existem erros que a gente comete e a gente nem percebe que os cometeu. Você já passou por essa experiência? E existem tantos outros erros que a gente comete e que também a gente nem percebe que os cometeu. É isso que Davi está dizendo. Quem pode discernir os próprios erros? Ou você mergulha nas Escrituras e deixa o Espírito de Deus usar a palavra para revelar cada cantinho do seu coração. Por exemplo, essa semana eu precisei que o moço desse uma manutenção no ar-condicionado do quarto, limpasse. Eu tirei aquele filtro, lavei e pensei, está limpo. Aí ele veio, porque o outro do escritório vazava, e aí eu pedi e aproveitei que ele estava lá arrumando, falei, olha esse daqui, do quarto. Todo orgulhoso, dizendo, eu lavei o filtro, não precisa de você fazer manutenção. Ele riu e falou assim, vem cá um pouquinho. Aí ele pegou uma lanterna e jogou assim dentro de onde sai o ar. E eu levei um susto, porque tem um cilindro ali dentro, que gira e que faz o ar frio sair, que estava encrostado de sujeira. Eu falei, meu Deus, eu não estava vendo isso. Poxa, e o ar-condicionado tem 11 meses de uso? A luz expôs a crosta de sujeira. Davi está dizendo, existem crostas de sujeira na alma da gente, que só sai com jato d'água da palavra de Deus, e aí ele vem, coloca um negócio ali debaixo do aparelho de ar, bomba uma água num galão de água mineral, e com aquele jatinho, idêntico ao jatinho usado para detetizar a casa, pulverizar plantas, ele joga e aquilo vai caindo a sujeira. Não adianta eu chegar lá com um espanador de pó, soprar. Não sai. É pressão, é água. Davi está dizendo, quem pode discernir os próprios erros, esses pecados ocultos? Quem? A palavra de Deus, é Deus. Só pode ser a palavra de Deus a resposta para esta pergunta, porque até o verso 10, ele veio falando dessa palavra, na mente de Davi está a palavra, e aí de repente ele diz, eu sei que existem pecados em mim, que eu nem sequer percebo. O pior pecador é aquele que acha que não tem pecado, porque todos temos.
E aí Davi diz: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. O outro tipo de pecado são os pecados ostensivos. Ele vai dizer no verso 13: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Dos pecados intencionais, aqueles que eu sei que cometo, e mais, não apenas sei que eu os cometo, mas eles me dominam, eles me fazem querer pecar toda hora. Semana que vem a gente volta e estuda um pouco mais sobre esses pecados ocultos, os pecados ostensivos, e aí Deus permitindo, a gente conclui falando da forma como Davi, porque até agora eu não apontei para vocês como Davi lutou contra o pecado. E o tema da mensagem é a luta contra o pecado. Até agora nós não vimos ainda como Davi lutou. E a forma como Davi lutou está aqui nos versos 12, 13 e 14 do Salmo 19. Mas hoje à noite eu queria que você saísse daqui com essa consciência. Salvos são os que amam a Deus. Nosso amor por Deus se revela no nosso amor e fome das Escrituras. E mesmo amando a Deus e as Escrituras, nós continuamos pecadores, pecamos de forma oculta, pecamos de forma ostensiva. A gente precisa aprender com Davi como lutar contra o pecado, e isso nós veremos na semana que vem. Feche os seus olhos e oremos. Deus, em nome de Jesus, dá-nos apetite por esta palavra, dá-nos fome e sede de justiça. Ó Deus, serão fartos os que têm fome e sede de justiça, serão saciados, mas é lamentável perceber que tantas vezes sequer fome nós sentimos. Dá-nos fome. E dá-nos uma santa indignação contra o pecado, mesmo contra aqueles que nem percebemos que há em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.